A Revolução Francesa foi um marco para a história, e seu maior símbolo foi a temida guilhotina. Ao contrário do que muitos pensam, ela ficou em funcionamento até 10 de setembro de 1977, quando Amida de Jean Duby foi decapitado na prisão, em Marselha. Ele foi a última pessoa a ser guilhotinada na França. A pena de morte seria abolida na França em 30 de setembro de 1981, e a última execução pública feita na guilhotina remonta a 1939. Mas até hoje a guilhotina é lembrada por conta da Revolução Francesa, onde milhares de pessoas foram guilhotinadas, incluindo o rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta e seu maior entusiasta, Robespierre. Nesse vídeo iremos contar como surgiu a guilhotina e como ela atuou no período do terror. A guilhotina entrou para a história como símbolo de crueldade e opressão, mas ela nasceu dos sentimentos nobres do deputado e médico Joseph Ignace Guillotin, grande responsável pela adoção da guilhotina na França. Ele queria apenas diminuir o sofrimento dos condenados à morte. Guillotin nasceu em 1738 e até os 25 anos o jovem seguiu a vontade de seu pai e cursou teologia na Sociedade de Jesus, em Bordeaux, mas no início de 1763 abandonou os estudos religiosos para desenvolver sua verdadeira vocação, a medicina. Durante 4 anos estudou na Faculdade de Medicina de Reims. Ao mesmo tempo, trabalhou como assistente em estabelecimentos que acolhiam crianças abandonadas, idosos, indigentes e deficientes mentais. Sua formação foi completada com 5 anos de estudo na prestigiosa Faculdade de Medicina de Paris. Coberto de títulos, tornou-se professor da instituição e, a partir de 1771, um dos médicos mais reputados da capital. Enquanto Guillotin prosperava, a França vivia a indignação crescente contra os privilégios da nobreza. Eles existiam até na hora de ser executado. Delitos iguais eram punidos de modo diferente, dependendo da classe social. Um nobre podia escolher entre a morte pela espada ou pelo machado, já o cidadão comum era preso a uma enorme roda de madeira, onde tinha suas articulações quebradas, e depois era esquartejado ou morria na forca. Havia penas mais específicas. Enquanto os falsificadores de moedas eram jogados em uma caldeira fervente, os hereges eram queimados na fogueira, mas a desigualdade estava com os dias contados. Em 1789, diante de intensa agitação popular, as regalias legais da nobreza foram abolidas pela Assembleia Nacional, que havia sido convocada pelo rei Luís XVI para fazer pequenas mudanças, mas acabou fugindo a seu controle. A Revolução Francesa estava apenas começando. Em nome da liberdade e da igualdade, os deputados passaram a transformar profundamente o país. Entre eles estava Guillotin, que conquistaram um lugar na Assembleia. Em outubro, quando os deputados debatiam a reforma do Código Penal, Guillotin apresentou suas propostas, que ele chamou de artigos filantrópicos. Propôs que todos os delitos do mesmo gênero fossem punidos com a mesma pena, não importando o status do culpado. Também sugeriu um só suplício para todos os condenados à morte, a decapitação, praticada pelo efeito de um simples mecanismo. Em 28 de novembro de 1789, Guillotin apresentou aos deputados da Assembleia Constituinte a máquina para executar os condenados à morte. O engenho, projetado e fabricado em colaboração com o cirurgião Antoine Louis, era, segundo seus inventores, o meio mais seguro, mais rápido e menos bárbaro. Seria inicialmente chamado de Louison ou Louisette. No entanto, muito rapidamente, os parlamentares e os jornalistas apelidaram o invento de guilhotina. O povo acrescentaria outro apelido, a viúva. A princípio, a guilhotina não foi aceita pelos deputados, mas em 21 de janeiro de 1790, ao voltar a defender da tribuna seu projeto, Guillotin disse: "Senhores, com minha máquina lhes arrancarei a cabeça em um piscar de olhos, e vocês não sofrerão. O mecanismo cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra e o homem já não existe." O jornal Le Moniteur tomou o partido do médico. A inovação de colocar a máquina no lugar de um executor, que como a lei separa a sentença do juiz, é digna dos séculos em que vamos viver e da nova ordem que estamos entrando. O projeto de Guillotin, apresentado com o apoio de Mirabeau, não foi imediatamente aprovado, mas um passo foi dado em 5 de junho de 1791, com a lei que abolia a forca, a espada e a roda, bem como as torturas. O decreto estabeleceu que todo condenado à morte terá sua cabeça cortada. A guilhotina seria oficializada em 1792. Apesar da pitoresca homenagem, Guillotin estava feliz. Afinal de contas, ele havia conseguido seu objetivo, tinha eliminado a dor na execução e criado a igualdade diante da morte. A igualdade era uma das máximas da Revolução Francesa, inclusive na pena de morte.
A intenção original de Guillotin se baseava no princípio da uniformização das sentenças. Segundo ele, os crimes do mesmo gênero serão punidos pelo mesmo gênero de pena, não importando a origem social do culpado. E o slogan da guilhotina acabou sendo aquele mesmo: a máquina tomba, a cabeça voa, o sangue jorra, o homem não existe mais. A primeira execução aconteceria em 25 de abril de 1792, aplicada a um assaltante, Nicolas Jacques Pelletier. Em janeiro de 1793, marcando o fim do regime monárquico, Luís XVI se tornou a mais famosa vítima do instrumento. Ironicamente, o próprio rei havia sancionado a lei que instruíra o uso da guilhotina no ano anterior. Em outubro, sua esposa Maria Antonieta teria o mesmo destino. A morte na guilhotina era um espetáculo para ver e ser visto. O Carrasco era o ator principal. Ele cruzava a cidade para levar os condenados à praça. Esses desfiles, que duravam cerca de 2 horas, eram a etapa mais lenta do ritual. Os culpados eram levados em uma espécie de carroça aberta. Durante a Revolução Francesa, a guilhotina foi tão eficiente que poderia decapitar 12 pessoas em 13 minutos. Devido à rapidez, nem sempre as pessoas tinham a chance de dizer suas últimas palavras, exceto se fosse alguém muito ilustre, como o rei Luís XVI. Em Paris, a Place de Grève era palco de execuções de crimes comuns e a Place de Carrousel servia para os criminosos políticos. Cerca de 50 guilhotinas foram instaladas em várias cidades e elas ficavam ativas por até 6 horas por dia. Para seguir esse ritmo industrial, a execução era breve, direta e mecânica. O carrasco prendia o condenado com uma barra de madeira, posicionava sua cabeça no lugar e soltava a corda. A chapa metálica despencava e em 0,68 segundo decapitava o sujeito. A força que a lâmina afiadíssima exercia no pescoço não dava chances para tecidos nem vértebras. A máquina tinha uma altura de 4,5 metros. A lâmina afiadíssima tinha 40 centímetros e pesava até 7 quilos. Quando o carrasco soltava a corda, ela chegava a atingir uma velocidade final de queda de 24 km por hora. A cabeça caía suavemente em uma cesta cheia de serragem. O resto do corpo era colocado em um caixão barato. A guilhotina se popularizou a ponto de ganhar versões em miniatura, feitas de madeira ou marfim e adornadas com detalhes em ouro e prata. Muitas pessoas presenciavam as execuções. Crianças ganhavam guilhotinas de brinquedo, enquanto aristocratas se divertiam decapitando bonecos travestidos de líderes revolucionários. Guillotin percebeu que seus ideais humanitários e sua imagem haviam sido corrompidos pelos franceses. Ele quis acabar com o sofrimento dos condenados à morte e jamais imaginou que passaria aos olhos do povo por um criminoso sádico, em vez de um benfeitor da humanidade. Vítima da opinião pública, se tornou para sempre o padrinho da horrível máquina. Diante da indiferença geral dos franceses, o Dr. Guillotin morreu em 1814, aos 76 anos. Até os últimos dias de vida tentou se dissociar da máquina. Segundo relatos, quando Charlotte Corday morreu na guilhotina em 1793, o carrasco esbofeteou sua cabeça decapitada, onde seu rosto supostamente ficou vermelho de raiva. Não há comprovação científica, mas espasmos são possíveis. Uma cabeça cortada pode arquear sobrancelhas ou piscar olhos. Neurocientistas holandeses testaram ratos e concluíram que eles mantinham atividade cerebral por 4 segundos após terem a cabeça cortada. Mesmo assim, não há consenso se é possível uma cabeça humana cortada ter instantes de consciência. Estima-se que 40 mil cabeças rolaram entre 1792 e 1799. O período mais sinistro dessa época, de 1792 a 1794, ficou conhecido como Terror. Nesse tempo, o governo revolucionário suspendeu garantias civis e cerca de 15 mil pessoas morreram na guilhotina. No fim do terror, um golpe derrubou e guilhotinou Robespierre, o próprio líder do governo. A guilhotina, assim como a queda da Bastilha, foi um símbolo da Revolução Francesa. Nascida com um princípio nobre de acabar com os privilégios e proporcionar uma morte rápida, ela acabou sendo o retrato da violência inerente a todo esse processo de revolução, que foi alvo de críticas por inúmeros autores. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Aqui embaixo no comentário fixado tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. No mais, é isso. Até mais.